Muito boa noite. Vamos começar a nossa live das segundas-feiras, né? Com esse tema tão importante que tem sido tanta dúvida no consultório. Eu sempre priorizo trazer aqui para vocês as dúvidas que eu recebo no consultório, né? Saúde. Pode ir entrando, tá? Que a gente vai falar hoje sobre, né, o preenchimento facial. Quando é realmente necessário a gente partir para o preenchimento facial. Boa noite, meu nome é doutora Lisandra Lago, sou médica, trabalho com medicina estética facial em Feira de Santana, Bahia, tanto no Instituto Lago Costa como na Clínica Tem. E a gente vai abordar esse assunto importantíssimo, né? Tanto no consultório, como nas caixinhas de pergunta. Eu sempre recebo essas perguntas. Doutora, quando preciso fazer preenchimento facial, né? É realmente necessário? Então, a gente vai bater esse papo super legal hoje sobre esse assunto. Podem ir chegando enquanto que a gente vai começando, né? E hoje eu queria trazer para vocês, por quê? E além disso tudo ser uma dúvida muito frequente, o que é que os pacientes sempre pensam, né? Que quando a gente pensa no preenchimento facial, ele vai estar relacionado diretamente com a quantidade de ml que a gente trabalha. Ou seja, os pacientes tendem a achar que uma harmonização bem feita é aquela que vai ter mais quantidade de preenchimento. E a gente sabe que não necessariamente é assim. Tem pacientes que realizaram... Boa noite, Tia Cel, tudo bom? Tem pacientes que realizaram, né, harmonizações faciais com muitos ml de preenchimento, mas isso não está relacionado a uma efetividade nos tratamentos, tá? Eu vou ver se eu vou conseguir colocar os casos hoje, porque semana passada eu não consegui colocar nenhum, porque a live estava caindo. Oba, voltou. Então vamos com tudo. Tô conseguindo colocar novamente. Então, maravilha, né? Quando a gente pensa nisso, a gente vai abordar o quê? Cada paciente ele vai ter sua indicação individualizada das quantidades de ml a serem trabalhadas, tá certo? E das quantidades das áreas, né, que a gente vai conseguir tratar nesse paciente. Quando a gente fala em full face, são sim diferentes áreas de tratamento desse rosto, ou seja, mandíbula, queixo, bochechinha. Só que cada paciente ele vai ter tanto a individualização dessas áreas de tratamento quanto a quantidade de produto que eu vou utilizar em cada uma delas. Por exemplo, quando a gente pensa, né, quando é indispensável, quando é necessário o preenchimento, quando eu penso que eu quero trazer uma estruturação, eu quero trazer uma volumização, isso nada vai substituir. A gente vai pensar sempre no tratamento com preenchimento. E eu utilizo, né, com base em ácido hialurônico. Tem quem já tenha trabalhado com preenchimento de PMMA antigamente, que é um preenchimento permanente. A gente sabe, né, tá cansado de saber os malefícios desse procedimento, mas eu não realizo assim, eu realizo com ácido hialurônico, que é um preenchimento que é com base em ácido hialurônico, né, que ele pode ser reabsorvido pelo corpo a partir de algum tempo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar, principalmente, olha só o caso dessa paciente. Essa paciente era uma paciente que não tinha um queixinho, era uma paciente que a gente chama de retrognata, ou seja, ela tem esse queixo lá para dentro. E eu precisava estruturar esse queixo dessa paciente, eu precisava projetar esse mento para que esse perfil ficasse alinhado e bonito. E aí entra um caso que a gente vai pensar em preenchimento facial, porque nada vai substituir esse ponto. Não tem nenhum outro tratamento que a gente consiga fazer, né, além de estruturar, que mimetize esse osso, além dos preenchidores, tá? Tendo eles algumas bases, e o que a gente fez nessa paciente foi o preenchimento com ácido hialurônico. Ficou muito bem natural, né, Jane? Muito obrigada. E essa paciente em especial, a gente realizou para ela 5 ml de preenchimento apenas nesse queixinho. Porque era uma paciente que ela tinha, além de ser retrognata, esse queixo ser muito para dentro, ela tinha uma retração muito forte nesse queixo. Esse queixo tinha uma força muscular muito forte. E isso causava, né, a necessidade de a gente conseguir miomodular esse músculo, ou seja, relaxar esse músculo e projetar ainda mais. Então, para ela foi necessária essa quantidade de preenchimento para que a gente pudesse ter esse resultado. Então, nesse caso, é um caso que é indispensável o preenchedor.
Ah, Lisandra, essa paciente usou 5 ml de preenchimento no queixo. É assim para todo mundo? Claro que não. Cada paciente ele é único. Então, cada paciente vai ter a sua indicação individualizada. Esse foi um tratamento que a gente pensou para essa paciente, para a queixa que ela tinha, né, para a necessidade que ela tinha, para a anatomia dela, a gente utilizou essa quantidade. Em outros pacientes, a gente vai utilizar uma quantidade diferente, desde que a gente sempre faça essa avaliação e olhe de forma individual para os nossos pacientes. Porque é o que eu sempre digo, não existe receita de bolo. Cada tratamento, cada paciente, ele vai ter a sua indicação individualizada, tá certo? Quando a gente continua pensando, né, sobre o nosso tema, né, por conta de quando que é indispensável a gente pensar em preenchimento facial. Então, a gente vai sempre pensar, quando eu quero volumizar uma face, vai ser indispensável esse preenchimento facial. Quando eu quero uma projeção, uma reestruturação facial, tudo isso a gente vai usar o ácido hialurônico para mimetizar essas camadas da nossa face, tá? Doutora, quanto tempo dura? A Jane perguntou. Olha, Jane, esse preenchedor a gente tem uma média de 12 a 15 meses, tá? Cada paciente, eu sempre explico. Eu, quando me alimento, eu vou ter uma forma de degradar essa comida. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lento. Assim é com ácido hialurônico. Tem pacientes que conseguem durar 3 anos com esses preenchedores. Tem pacientes que já fazem a manutenção todos os anos. Então, a forma que você consome esse preenchimento é muito individual de cada organismo. Mas a gente já sabe que tem uma média, tá certo? De 12 a 15 meses. A gente sempre explica esse período porque geralmente é um período do paciente fazer a manutenção dos seus procedimentos. Um ponto muito importante de trabalhar é que mesmo que esse preenchedor ele seja reabsorvido pelo corpo, sempre fica um valor residual. Ou seja, o paciente, quando ele faz algum preenchimento, quando ele vai fazer a manutenção desse procedimento, ele nunca precisa utilizar a mesma quantidade de produto. Um paciente que fez um full face de 15 ml, geralmente quando ele retorna um ano depois para fazer a manutenção, ele vai gastar 13 ml, ele vai gastar 12 ml. Depende sim da forma que o organismo dele consome esse produto, mas nunca é mais a mesma quantidade. Cada paciente geralmente vai diminuindo quando ele faz a manutenção. Tá certo, Jane? É um procedimento que você faz, dura muito tempo, né? Então, ótimo. Então, como eu estava falando, quando a gente pensa em volumizar, tá? Quando a gente vai pensar em tratar essa projeção. Boa noite, Ana, tudo bom? Tudo isso eu vou fazer e vou partir mão do preenchimento, tá bom? Ah, doutora, eu tô com flacidez. Eu consigo melhorar a flacidez com preenchimento? Em alguns pontos eu consigo. Mas tem tratamentos melhores para a flacidez do que preenchimento. Por quê? Como é que eu sempre explico aos meus pacientes? Se eu pegar uma bexiga e ela estiver vazia, tá? E eu começar a insuflar ela, eu vou conseguir tirar o enrugado da bexiga? Vou. Porque eu vou dar muito volume ali. Mas no nosso rosto eu não posso fazer isso. Eu consigo sim tratar algumas ruguinhas com preenchimento. Mas é importante que vocês saibam que isso pode acarretar um excesso de uso de preenchimento, sendo que a gente tem outros tratamentos para associar para entregar bons resultados. Então eu sempre explico que cada procedimento ele vai tratar uma camada do nosso rosto e a gente vai querer com um objetivo direcionado para cada um deles. Quando os pacientes querem tratar flacidez com preenchimento, é um ponto a ser conversado, porque muitas das vezes não é o melhor procedimento a ser feito. Então a gente consegue sim trazer outros procedimentos, tipo bioestímulo de colágeno, tanto com fio, tanto com tecnologia, tanto com o injetável por si, que consegue tratar, sim, volumizar essa face de uma forma muito mais efetiva, essa flacidez. Matheus botou aqui, começa com preenchimento ou bioestimulador? Ótima pergunta. Depende do quê? Do que o paciente mais precisa, tá? No caso dessa paciente específica, a gente começou o tratamento dela com preenchimento, estruturou essa região do queixinho, porque era um ponto que ela mais precisava. Quando eu falo com meus pacientes, quando eles chegam para mim trazem as queixas, a gente vai analisar tudo que esse paciente mereceria fazer, todos os pontos de tratamento dessa face. A partir disso, eu vou enumerar por grau de prioridade esses procedimentos.
Então, no caso dessa paciente, traria mais benefício para ela a gente projetar esse queixo, estruturar esse queixinho, traria mais beleza no curto intervalo de tempo, a gente fazer esse preenchimento, mas ela foi uma paciente que a gente também fez bioestimulador de colágeno. Então, ela fez os dois, mas para ela era mais urgente que a gente fizesse o preenchimento. Tem pacientes que o que chama mais atenção no rosto dele, que está mais envelhecendo, é a flacidez. Então, a gente vai partir mão primeiro para tratar essa flacidez, para depois a gente estruturar esse rosto, tá certo? A gente vai fazer primeiro esse tratamento com os bioestimuladores, para depois estruturar. Então, isso vai depender de cada paciente. Quando a gente pensa na harmonização, não tem essa receita de bolo, né? Não tem essa receitinha. Cada paciente vai ter uma indicação individual, tá certo, Teteu? No seu caso, já tá precisando dos dois. Vamos lá, né? Então, quando eu trago aqui pra vocês esse outro caso, que é muito importante, é pra vocês entenderem, assim, ó, que cada rosto, ele vai envelhecer de uma forma única. Então, por isso que a gente não consegue, já de forma pré-determinada, estabelecer o que cada paciente vai precisar fazer. Como eu havia dito, né? Tem paciente que vai ser primeiro preenchimento, tem paciente que vai ser primeiro botox, tem paciente que vai ser primeiro bioestimulador, porque vai ser o que mais urge no rosto dele. Olha só que sensacional o caso dessa paciente. Ela vem uma paciente relativamente jovem, mas que pelos hábitos de vida dela, exposição solar, tabagismo, ela tinha um aspecto mais envelhecido do que a própria face dela. E pra ela, a gente não começou exatamente com preenchimento, a gente começou com tratamento com botox, e no retorno dela a gente continuou as etapas de tratamento. O que é que a gente consegue perceber? Que ela tinha de mais urgente, ela tinha uma expressão muito marcada, muito forte, e a gente precisou começar com o botox para suavizar já essa expressão, descansar esse olhar, né, conseguir suavizar essas marcazinhas que ela tinha. Já tinha vincado a pele, ou seja, essa ruga já era estática, que a gente chama, né, de tão forte que a musculatura dela era. E para ela a gente partiu mão para esse procedimento. Mas olha só o quanto que essa estrutura do olhar descansado só veio quando a gente realizou o preenchimento. Isso só o preenchimento vai trazer. Quando a gente conseguiu rejuvenescer e reestruturar esse lábio, como a gente deu vida, melhorou esse cantinho que ela tinha para baixo, o enrugado que ela tinha no lábio, isso só o preenchimento vai fazer pela gente. Deixa eu ver aqui que a Ana botou. O bioestimulador serve para tratar cicatriz de acne. Em alguns dos casos a gente trata assim com cicatriz de acne, tá? O bioestímulo. Por quê? A gente faz uma subincisão e esse bioestimulador, ele tanto melhora a qualidade da pele como a densidade da pele. Por isso que a gente pensa no tratamento da flacidez, mas ele também é muito bom pro tratamento da acne. Agora, o Jesus, socorro, desculpa. O que é que vai variar? Tem pacientes que têm uma cicatriz de acne muito mais profunda. Desculpa, pessoal. Tem pacientes que têm uma cicatriz de acne muito mais profunda. É muito mais feridinha, muito mais hipertrófica essa cicatriz. Então, a gente vai precisar partir mão, associar com outros tratamentos para a gente conseguir ver uma resposta ainda melhor. Tá certo? É isso que a gente vai avaliar sempre em cada procedimento. Ótimo, então como eu estava falando com vocês, essa é uma paciente que a gente só conseguiu reestruturar essa região do malar, descansar esse olhar com o preenchimento, porque é indispensável no caso dela. Assim como o rejuvenescimento da região do lábio, que era uma paciente que tinha um tabagismo ativo, tá certo? A gente partiu mão também de um tratamento com botox, porque ela tinha esse código de barra muito marcadinho, mas o preenchimento que trouxe essa jovialidade pro lábio. A gente conseguiu, né, trazer esse volume, essa hidratação e a melhora da sensação da boquinha de velho, que a gente chama, que é esse sorriso pra baixo. Desculpa, aqui começou a espirrar, não para mais, a rinite ataca é fogo. Então é isso que a gente vai conseguir fazer nesses casos, que a gente vai tratar sim com essa combinação de procedimentos, mas que é indispensável os nossos pontos de preenchimento de forma estratégica para trazer beleza, rejuvenescimento e reestruturação facial. Outro ponto muito importante que a gente vê é quando a gente pensa em naturalidade. Muitos pacientes acham que fazer procedimento não está condizente com naturalidade, e é totalmente o contrário. Quando a gente pensa em naturalidade, não quer dizer ausência de procedimentos não, tá, gente? A gente consegue sim fazer vários procedimentos, entregar resultados maravilhosos, com um paciente rejuvenescendo, se sentindo embelezado, e um resultado natural, como foi o caso dessa paciente em especial. Essa paciente tem por volta de 14 ml no rosto dela.
A gente fez em 2 momentos esse procedimento, em 2 visitas que ela veio, né? A gente fez uma primeira etapa, esse produto acomodou, a gente já começou a ver uma resposta, mas o rosto dela precisava de uma estruturação um pouco maior. Então a gente partiu mão para uma quantidade maior de preenchimento. E no total a gente fez 14 ml de preenchimento. E como vocês podem ver, o caso dela ficou... Desculpa, gente. O caso dela ficou super sensacional e super natural, que é mais bonito de todos. Eu sempre falo do caso dessa paciente, porque se você olhar só o depois, você nunca vai dizer que essa paciente tem essa quantidade de preenchimento. Porque nunca está na quantidade de preenchimento, está no profissional que você escolhe para se tratar, está na técnica que esse profissional vai utilizar, tá certo? Os pontos a serem tratados. Então, tudo isso vai ser analisado para a gente ser efetivo nos nossos resultados, tá bom? Então, podem perder esse receio do preenchimento, desde que você escolha um profissional capacitado para realizar seu procedimento, porque vai estar muito mais nas mãos do profissional do que na quantidade de preenchimento em si, tá certo? Beber água passa espirra, tia Cel, vou beber então. Então, como eu tava explicando pra vocês, é isso que vai definir os nossos resultados. E hoje se criou, né? Eu falo que a gente vem da era da desarmonização. Porque muita gente fez preenchimento em excesso, não pensou em uma forma estratégica nesse rejuvenescimento, partiu mão tudo pro preenchimento. Ou seja, não fez um bioestímulo de colágeno, não tratou flacidez, não tratou qualidade de pele, não fez uma estruturação adequada e esse rosto inflou. À medida que esse rosto inflou, a gente vê aqueles resultados tipo Estênio Garcia, Gretchen, um momento, que aí ficou desarmonizado em vez de harmonizado. E aí hoje se criou, depois de usar muito de forma equivocada, se criou o receio do preenchimento. E as pessoas têm hoje o medo de achar que 1 a 2 ml vai ficar fofão. Realmente, 1 a 2 ml pode entregar sim um resultado ruim. Mas não pela quantidade de produto, mas sim pela pessoa que você escolhe fazer, tá? E pela técnica utilizada também. Que vai estar tudo isso englobado, né? Tem gente que vai fazer 1 ml no lábio e o lábio não fica bonito. Porque não cabe, porque... Então tem vários fatores que a gente precisa analisar. Mas não é a quantidade de preenchimento que vai definir um bom resultado. É isso que eu quero trazer pra vocês. Tem paciente que a gente realiza um full face com 6 ml. Porque era os 6 ml que aquela paciente precisava. Eram esses pontos a tratar que essa paciente precisava. Tá bom? Boa noite, tia. Tudo bom? Ficou perfeito esse caso, né, Ana? E super natural. Quem olha para essa paciente não diz que ela tem essa quantidade de preenchimento. Não diz que ela já fez nem preenchimento. Quem dirá dizer que ela tem 14 ml. E é isso que a gente vai buscar entregar para os pacientes. Sempre um resultado elegante, natural, tá? Para que esse paciente, ele se sinta rejuvenescido. É isso que a gente quer. É o que a gente quer com o preenchimento que ele nos substitui. É essa estruturação, essa projeção, na grande maioria dos casos, é esse volume que ele vai trazer. E quando a gente pensa, então o preenchimento é indispensável, sim. Mas nem todos os pacientes vão ter todo o seu resultado, né? Todo o seu, que eu falo, né? Ou a cereja do bolo do seu resultado nas mãos do preenchimento. Tem paciente que o melhor do seu resultado vai vir sim com tratamento com neurotoxina, porque ela tem uma musculatura muito mais forte. Tem outros pacientes que a maior diferença vai vir sim com bioestímulo de colágeno, porque a flacidez era o que mais incomodava, o que mais trazia envelhecimento e não trazia beleza para essa face. O que eu quero que vocês entendam é que, primeiro, não existe receita de bolo. Não tem um padrão a ser seguido. Cada paciente ele vai ser analisado e, a partir disso, a gente vai estruturar o plano de tratamento desse paciente e entender o que é melhor para ele. Segundo ponto, todos esses pacientes a gente vai pensar numa combinação de procedimentos, porque a gente já sabe que quando eu consigo combinar procedimentos, eu potencializo a resposta desses procedimentos em si. Se uma paciente ela tem indicação, já tem um envelhecimento já acentuado na casa dos seus 30, 40 anos, e eu posso para ela associar um preenchimento com um bioestimulador, com uma toxina, eu vou ter um melhor resultado desses 3 procedimentos do que aquela paciente que ela só pode investir no preenchimento. Isso tudo vai estar interferindo na nossa resposta. Boa noite, gatona, tudo bom? Então, isso tudo vai interferir na nossa resposta de tratamento, tá bom? Então,
Por isso que a gente fala, o preenchimento ele é insubstituível, mas quando eu consigo partir mão de essa associação, eu vou conseguir ter a melhora dos nossos resultados, tá certo? A gente já tacou logo agora, né, gente? Mas não tem problema não, a gente segue daqui. Deixa eu colocar outro resultado para vocês verem só. Quanto que não está destinado à quantidade de produto que a gente vai conseguir entregar um resultado bonito. Essa paciente é uma paciente jovem e ela tinha pontos a serem tratados de preenchimento. Ela tinha sim a necessidade do bioestimulador, do Botox também, e a gente sim fez para ela. Mas o que trouxe beleza para ela foi os pontos de preenchimento. E no caso dela, a gente só usou 6 ml, porque era o que ela precisava, era a quantidade de estruturação que cabia no rosto dela, que traria beleza e rejuvenescimento, principalmente o tratamento do perfil dessa paciente. Então, essa é uma paciente que a gente partiu mão para todos os procedimentos, que o preenchimento foi indispensável, só que a quantidade que a gente utilizou dela foi muito menor em comparação à paciente anterior, que utilizou mais que o dobro. Porque o que eu sempre falo, é único essa nossa avaliação. Então não tem como, às vezes o paciente pergunta, quanto é um full face? Quantos ml a gente demanda no full face? Não tem isso pré-estabelecido, porque precisa passar por uma avaliação para a gente entender, primeiro, que o paciente se incomoda, a gente vai focar no que o paciente se incomoda também, outro ponto, no que o paciente mereceria fazer de procedimento. Que uma paciente muito sensacional que eu tenho, que a gente fez a estruturação do queixo dela, né? Que ela não tinha queixo nenhum. E ficou muito bonito o caso dela, que ela fala, doutora, eu nem sabia que eu não tinha queixo, né? Então, por isso que eu falo, eu não abro mão da minha avaliação, porque mesmo que esse paciente ele não possa fazer tudo de vez, ele vai criar consciência das áreas que ele mereceria tratar. Essa paciente hoje do queixo, ela ama o resultado dela. A autoestima dela é outra hoje. É uma paciente que rejuvenesceu bastante. Essa paciente aqui, ela rejuvenesceu pra caramba. O rosto dela é outro, a autoestima dela é outra. E ela me disse que ela nem sabia que ela merecia fazer um preenchimento de queixo, que ela nem sabia que tinha isso. Quando você parte mão de fazer procedimentos sem uma avaliação, você não sabe nem o que você poderia melhorar. Você vai fazendo aqueles procedimentos aleatórios que não se comunicam entre si, você não está tendo uma estratégia nesse gerenciamento do envelhecimento, e seu resultado. Voltou, gente? Para que cada um possa potencializar o resultado final, tá? Vamos voltar para esse casinho aqui, que esse aqui eu já mostrei. Então, por isso que eu mostro que essa paciente tem 6 ml, porque eu percebo que tem muito paciente que tem receio do preenchimento. Tem o receio da harmonização em geral, mas mais ainda o receio de fazer o preenchimento, por achar que vai ficar exagerado, né? De ver muitos casos na internet de exagero realmente, por achar que vai ficar desarmônico, desproporcional. E você vai ter isso se você não buscar um profissional adequado, um profissional que esteja capacitado para fazer seus procedimentos, que a gente sabe que não tá nas mãos do preenchimento um bom resultado, mas sim na técnica do profissional que você escolhe. E o volume não está diretamente ligado às nossas respostas. O melhor resultado não é aquele que teve mais quantidade de preenchimento. Muito pelo contrário, tem pacientes, como o caso dessa paciente, que ficou lindo o resultado, que rejuvenesceu bastante, ela amou o perfil dela e a gente utilizou para ela 6 ml de preenchimento. Isso é muito único e individual de cada paciente. Então, para você saber quanto que você precisaria fazer de preenchimento, a gente precisa passar por uma avaliação para entender o seu caso, entender o que te incomoda, entender o que você mereceria fazer de procedimentos. A partir disso, que eu vi que tudo que você mereceria fazer, eu vou estar enumerando isso por grau de prioridade. Como assim, Liz? Para que você saiba, se você tiver um investimento a ser feito, o que você vai fazer primeiro? Para que você não faça procedimentos aleatórios, e sim você tenha uma sincronia nesses procedimentos e você obtenha o melhor deles. Mari colocando, se eu dou pra fazer meu botox na testa. Eu tô te aguardando, Maricota. Você vai amar o seu resultado também. Então, eu sempre falo, né? Mostre os resultados naturais para que vocês... E faço questão, às vezes, de falar da quantidade para que vocês percebam que não é a quantidade de preenchimento que vai estar entregando esses resultados que a gente deseja. Ou seja, antes de pensar em quantidade de preenchimento, a gente tem que pensar no mais importante, tá certo? Que é entender
escolher o profissional que você deseja fazer, para que esse profissional comunique de uma linguagem similar à sua, tá? Eu tava conversando com uma colega e a gente tava falando sobre isso. Se você busca um profissional, você tem que primeiro olhar para o rosto desse profissional. Ele tem um rosto que você acha que tem uma estética parecida com a sua. Os pacientes desse profissional têm uma estética parecida com o que você acha bonito. E assim você vai partir para suas escolhas. A partir disso, você tem que confiar no profissional a partir do momento que ele faz a avaliação para entender o que precisa ser feito para o seu caso. Que cada caso vai ser único, como eu estava dizendo. Tá? Então, a gente não precisa ter esse receio de preenchimento. Preenchimento é sensacional. Certos tratamentos a gente só vai conseguir entregar com preenchimento. A medicina estética tem avançado muito, a gente tem descoberto muita coisa legal, muita coisa nova. A gente consegue entregar tratamentos de rejuvenescimento sensacionais. Mas, até um certo momento, certos tratamentos só o preenchimento faz. Então, não tem porquê a gente demonizar o preenchimento, tá? Não tem porquê a gente, inclusive, ter receio do preenchimento. A gente precisa ter cautela. Eu sempre falo, a gente precisa ter cautela na hora de tratar, para que a gente não crie um excesso de volume numa face que não precisa. Mas antes dessa cautela do preenchimento, a gente tem cautela do profissional que a gente escolhe, porque isso vai definir o resultado que a gente vai atingir. Eu sempre falo, o paciente ele vai trazer para mim a queixa, eu vou dar a direção. E o paciente vai dizer a velocidade que a gente vai concluir esses procedimentos. Tem paciente que prefere concluir de forma muito pausada, ou seja, faz um pouquinho, depois faz outro. Tem paciente que quer ver a resposta o mais rápido possível. Cada paciente vai ter também a sua velocidade de conclusão de tratamento. Mas eu vou estar ali dando as coordenadas. Ó, esse preenchimento não precisa, este a gente vai fazer. E assim a gente vai chegando nos nossos melhores resultados. Tá certo? Então, eu quis trazer essa live hoje, né, falando basicamente sobre preenchimentos, né? Pra gente ressaltar a importância deles, pra gente perder o medo do preenchimento, entender o que a gente consegue trazer com cada tratamento, entender que cada rosto é único, entender que os nossos resultados não vão estar destinados apenas à quantidade de ml que a gente utiliza, mas sim na técnica, no profissional, né? Tudo isso englobado pra gente conseguir nossos resultados, tá certo? E que a gente consegue sim resultado natural com uma quantidade grande de preenchimento, como foi o caso daquela paciente de 14 ml. E no retorno dela, talvez ela tenha indicação de fazer um pouquinho mais em algumas áreas, à medida que a gente vai sempre observando. Cada vez que o paciente retorna para mim no consultório, eu consigo reavaliar esse paciente, ver depois de um mês como é que acomodou esse preenchimento, se a gente precisa fazer mais um pouquinho, se precisa corrigir alguma simetria que não deu para ser corrigida antes. E é isso que a gente fala. Os nossos procedimentos precisam disso e o nosso retorno é tão importante quanto o nosso procedimento. Porque naquele momento do retorno, que passou inchaço, passou edema, que a gente chama, né? Principalmente na região do lábio, que incha bastante, em alguns casos, a gente vai conseguir ver e aperfeiçoar ainda mais o resultado, tá certo? Por isso que o retorno dos procedimentos é indispensável para a gente atingir resultados cada vez mais bonitos. Eu falo, toda vez que o paciente retorna no meu consultório, ele fica mais bonito. E isso é sem limites. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou pode mandar por direct, tá certo? Essa live vai ficar salva, então podem mandar para algum amigo, alguma amiga que tem alguma dúvida, tem algum interesse com relação à harmonização facial, tá bom? Essa live vai ficar salva no feed. Se quiser, pode mandar a sua dúvida aqui ou mandar por lá, tá bom? Ou se quiser saber mais informações, tá? Eu trabalho aqui em Feira de Santana, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Então é só chamar a gente que a gente tá aqui para ajudar vocês. Espero que tenha ficado muito claro, né? Que a beleza natural não tem excesso e também isso não quer dizer ausência de procedimentos. Eu acho que isso foi a mensagem principal que eu quis trazer hoje. Consegue sim ficar bonita, natural e rejuvenescida, tá certo? Muito boa noite e obrigada pela atenção de vocês.